Vocês acham que conhecem vingança? Eu vendi a mansão de 15 milhões do meu pai para o homem que ele mais odiava no mundo inteiro. E ele só descobriu quando os novos donos apareceram na porta dele com a escritura na mão. Imaginem a cara dele quando viu quem estava do lado de fora. Maurício Santana, o homem que ele jurou destruir há 30 anos. Mas vocês não fazem ideia do que essa família me fez primeiro. Não fazem ideia de como eles me abandonaram quando eu tinha 8 anos, sumiram por 20 anos e voltaram feito abutres no dia que herdei 25 milhões dos meus avós. Eles acharam que eu era uma garotinha ingênua, mas descobriram que mexeram com a pessoa errada. E quando vocês souberem o que eu fiz com o dinheiro dessa venda, vão entender que isso foi muito mais que vingança. Foi justiça pura. Meu nome é Carolina. Tenho 27 anos. E até um mês atrás eu achava que conhecia o significado da palavra família. Que inocente eu era. Deixem eu voltar ao começo dessa história, porque vocês precisam entender como tudo começou para entender a bomba que eu detonei na vida dessas pessoas. Eu tinha 8 anos quando meus pais, Roberto e Sandra, simplesmente desapareceram da minha vida. Não foi um abandono gradual. Não foi uma separação explicada com jeitinho. Foi literalmente: Carolina, você vai ficar uns dias com os vovôs. E pronto. Nunca mais voltaram. Descobri anos depois que eles estavam afundados em dívidas de drogas, álcool e tinham problemas com a justiça. Minha irmã Patrícia, 3 anos mais velha, escolheu ir morar com uns amigos ao invés de ficar com nossos avós maternos. Seu Antônio e Dona Rosa me receberam como se eu fosse um presente de Deus. Eles eram donos de uma rede de farmácias que começou pequena e virou império. Seu Antônio era um homem de negócios brilhante. E Dona Rosa tinha uma elegância natural que fazia qualquer ambiente ficar mais bonito só com a presença dela. Eles me deram tudo: amor incondicional, educação de primeira, valores sólidos e, principalmente, me ensinaram que família de verdade não abandona. Durante 19 anos, meus pais biológicos não deram um telefonema, não mandaram um cartão de aniversário, não apareceram nem quando Dona Rosa estava morrendo de câncer durante minha faculdade de administração. Nem quando seu Antônio morreu de desgosto 6 meses depois da minha formatura. Mas adivinhem quem apareceu exatamente um mês depois do obituário do meu avô? Isso mesmo. E vocês não vão acreditar no que eles tinham coragem de pedir. Vocês querem saber o que é amor de verdade? É um homem de 70 anos te ensinando matemática financeira aos 10 anos de idade porque ele quer que você nunca dependa de ninguém. É uma mulher de 65 anos te levando para escolher seu primeiro terno para uma apresentação escolar como se fosse o evento mais importante do mundo. Meus avós não me criaram. Eles me lapidaram como um diamante. Seu Antônio me levava nas farmácias todo sábado. Carolina, ele dizia, dinheiro não é tudo, mas independência financeira é liberdade. E liberdade é poder escolher quem fica na sua vida. Ele me ensinou sobre investimentos, sobre como ler balanços, sobre como pessoas podem mudar quando o dinheiro está envolvido. Dona Rosa me ensinou sobre dignidade, sobre como tratar pessoas com respeito independente da classe social, sobre como ser forte sem perder a feminilidade. Quando Dona Rosa foi diagnosticada com câncer no meu 3º ano de faculdade, eu larguei tudo para cuidar dela. Seu Antônio contratou os melhores médicos, mas o câncer não liga para dinheiro. Ela morreu nas minhas mãos, sussurrando: "Você é nossa maior conquista, minha filha." Meus pais biológicos nem sabiam que ela estava doente. Seu Antônio nunca se recuperou. Em 6 meses, ele definhou como uma planta sem sol. No hospital, ele me chamou e disse algo que mudou minha vida. Carolina, você vai herdar 25 milhões em propriedades, farmácias e investimentos. Mas cuidado! Quando as pessoas descobrirem, você vai ver quem realmente te ama. E pode apostar que seus pais vão aparecer. Proteja-se. Uma semana depois ele morreu. Eu estava sozinha no mundo, mas com uma herança que eu nem sonhava que existia. E então, exatamente como meu avô previu, como se tivessem um radar para dinheiro, eles apareceram. E a cara de pau que eles tiveram vai deixar vocês enojados. Um mês depois do enterro do seu Antônio, eu estava na casa dos meus avós organizando os pertences quando a campainha tocou. Abri a porta e quase desmaiei. Roberto e Sandra estavam lá, com sorrisos forçados e lágrimas falsas nos olhos. "Filha!" gritou Sandra como se fôssemos melhores amigas. "Sentimos tanto pela morte dos vovôs. Viemos assim que soubemos." Assim que souberam. O obituário saiu em todos os jornais da cidade um mês antes. Mas o que mais me deixou furiosa foi a atuação deles. Roberto me abraçou como se fosse o pai do ano. "Minha princesa, você deve estar sofrendo tanto, mas agora papai e mamãe estão aqui para cuidar de você."
Eu fiquei tão chocada que nem consegui reagir direito. Patrícia apareceu no dia seguinte com a mesma ladainha. 20 anos sumida e agora queria ser a irmã mais velha protetora. Eles se instalaram na casa como se fosse deles, falando sobre nossa família reunida e superando a dor juntos. Mas eu não sou idiota. Contratei um investigador particular, o melhor que o dinheiro podia comprar. O relatório que recebi 3 dias depois me deixou com nojo. Eles tinham R$1.200.000 em dívidas. Roberto devia para agiotas. Sandra tinha cartões estourados. E Patrícia estava sendo processada por calote. Mas o pior, o investigador descobriu que eles faziam isso profissionalmente. Tinham um histórico de atacar parentes enlutados, fingindo reconciliação para conseguir dinheiro. Eles tinham vasculhado meus documentos enquanto eu dormia, procurando informações sobre a herança. Encontrei gavetas reviradas, papéis fora do lugar. Sandra até teve a audácia de perguntar: "Filha, você precisa de ajuda para administrar essa herança? Papai entende de negócios." Nesse momento eu soube. Eles não voltaram por amor. Voltaram porque farejaram dinheiro como hienas farejam carniça. E eu ia mostrar para eles o que acontece quando se mexe com a pessoa errada. Graças a Deus, seu Antônio tinha me preparado para isso. Antes mesmo deles aparecerem, eu já tinha procurado o doutor Fernando Oliveira, o melhor advogado especialista em patrimônio da cidade. "Doutor", eu disse, "meu avô me avisou que minha família biológica pode aparecer atrás de dinheiro. Como eu me protejo?" Ele criou um trust irrevogável que blindou toda a minha herança. Nem Deus tirava esse dinheiro de mim. Quando Roberto descobriu sobre a proteção legal, a máscara caiu completamente. "Carolina, isso é uma ofensa. Somos sua família." Ele gritava como um louco na sala dos meus avós. "Você está sendo manipulada por advogados gananciosos. Seu avô estava senil quando morreu, qualquer juiz vai ver isso." Sandra chorava lágrimas de crocodilo. "Filha, como você pode desconfiar da sua própria mãe?" A chantagem emocional era nojenta. Eles me chamavam de ingrata, de egoísta. Diziam que eu estava desonrando a memória dos avós por não dividir a herança. Patrícia foi a pior. "Carolina, eu sou sua irmã mais velha. Tenho direito a essa herança tanto quanto você." "Direito? Onde ela estava quando eu cuidava da Dona Rosa no hospital? Onde estava quando seu Antônio morreu sozinho porque eu estava na faculdade fazendo prova?" Roberto começou a fazer ameaças diretas. "Vamos contestar esse testamento na justiça. Vamos provar que o velho estava gagá e que você influenciou ele contra a própria família." Sandra completava: "Você vai perder tudo nos tribunais e ainda vai ter que pagar nossas custas advocatícias." Eles achavam que eu era uma garotinha assustada que ia ceder na primeira pressão. Mas sabe o que eles não sabiam? Que eu tinha herdado muito mais que dinheiro dos meus avós. Eu tinha herdado a inteligência estratégica do seu Antônio e a determinação de ferro da Dona Rosa. E naquele momento, olhando para aquelas 3 sanguessugas tentando me intimidar na casa onde fui amada de verdade, eu tive uma ideia que ia destruir eles de uma forma que jamais esperariam. Uma ideia que envolvia o maior inimigo que meu avô já teve na vida. Naquela noite, depois de mais um dia de ameaças e chantagens, eu estava no escritório do seu Antônio procurando documentos quando encontrei uma pasta velha marcada Maurício Santana Nunca Esquecer. Dentro tinha recortes de jornal, processos judiciais e cartas escritas à mão pelo meu avô. Eu me lembrei das histórias que ele contava, mas nunca imaginei que a raiva dele era tão profunda. Maurício Santana tinha sido sócio do meu avô há 30 anos, quando eles eram jovens empreendedores com 2 farmácias pequenas. Mas Maurício era ambicioso demais e desonesto. Ele tentou roubar a empresa por dentro, falsificou documentos, desviou dinheiro e quase destruiu tudo que seu Antônio tinha construído. O processo judicial durou 5 anos e custou uma fortuna. Meu avô ganhou, mas Maurício escapou da cadeia por tecnicalidades legais. Esse homem me tirou anos de vida, seu Antônio sempre dizia. Ele quase me fez perder sua avó, quase me fez perder tudo. Se um dia eu morrer e ele ainda estiver vivo, vai ser minha maior frustração. Maurício tinha usado o dinheiro roubado para montar uma rede concorrente de farmácias. Hoje ele era milionário, dono da Farmácia Santana, e vivia numa mansão no mesmo bairro nobre onde ficava a casa dos meus avós. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma anotação do meu avô numa das cartas. Maurício sempre quis minha casa. Dizia que um dia ia morar aqui só para me humilhar. A casa dos meus avós era uma mansão histórica de 15 milhões, a propriedade mais valiosa e simbólica de toda a herança. Era onde eu cresci, onde fui amada, onde aprendi tudo sobre dignidade e caráter. E foi nesse momento
que o plano mais perfeito da minha vida nasceu na minha cabeça. Se Roberto, Sandra e Patrícia queriam brincar de chantagem e ameaças, eu ia mostrar para eles o que era uma jogada de mestre. Eu ia vender a mansão para Maurício Santana, e eles só iam descobrir quando fosse tarde demais. A vingança ia ser tão doce que até meus avós iam sorrir lá do céu. Vocês não fazem ideia de como é libertador quando você decide parar de ser vítima e virar predador. Eu passei 3 dias estudando Maurício Santana como um detetive. Descobri que ele tinha 62 anos. Era casado com uma socialite chamada Elaine e sempre comentava em entrevistas sobre como admirava a arquitetura clássica da região. Perfeito! Contratei um corretor de imóveis de luxo de outra cidade para fazer o primeiro contato. Senhor Santana, tenho uma propriedade exclusiva que pode interessá-lo. A mansão histórica da família Mendonça está à venda discretamente. Quando ele soube que era a casa do seu Antônio, quase engasgou no telefone. Essa casa não está à venda há 50 anos, ele disse. Quanto a dona quer? 15 milhões era o valor de mercado, mas eu pedi 18. Sabe por quê? Porque eu sabia que para Maurício, comprar aquela casa não era sobre dinheiro. Era sobre humilhar a memória do meu avô. Era sobre finalmente ganhar a guerra que ele perdeu 30 anos atrás. E ele topou na hora. Eu pago 20 milhões se for necessário, ele disse. Mas quero sigilo total até a escritura estar assinada. Perfeito. Sigilo total era exatamente o que eu precisava. Durante 2 semanas, enquanto Roberto, Sandra e Patrícia continuavam me ameaçando e fazendo planos para contestar o testamento, eu estava secretamente negociando a venda da casa onde eles estavam hospedados. A ironia era deliciosa. O Dr. Fernando achou que eu tinha enlouquecido. Carolina, você tem certeza? Essa casa tem valor sentimental imenso. Eu expliquei meu plano e ele ficou em silêncio por 5 minutos. Depois sorriu. Seu avô ficaria orgulhoso. Mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Aí que estava a parte mais genial do meu plano. Eu não ia usar 1 centavo para mim. Os 18 milhões iam direto para uma fundação que eu estava criando. Bolsas de estudo integrais para crianças criadas por avós. 200 crianças iam ter a mesma chance que eu tive. A vingança perfeita. Transformar a ganância da minha família biológica em esperança para quem realmente precisava. O dia da escritura chegou numa quinta-feira ensolarada de março. Maurício e Elaine assinaram os papéis no cartório às 10 da manhã, e às 2 da tarde eles já estavam na porta da mansão com um caminhão de mudança e a escritura na mão. Eu estava no meu apartamento quando recebi a ligação que eu esperava há 2 semanas. Carolina! O que diabos está acontecendo aqui? Roberto gritava no telefone como um louco. Tem um caminhão de mudança na porta e um homem dizendo que comprou a casa. Isso é algum tipo de golpe. Eu respirei fundo e disse com a voz mais calma do mundo. Não é golpe, Roberto. Eu vendi a casa, e você nunca vai adivinhar para quem. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois Sandra pegou o telefone. Filha, para de brincar. Você não pode ter vendido a casa sem nos avisar. Nós estamos morando aqui. Eu ri. Literalmente ri na cara dela. Vocês estão morando na minha casa há 1 mês sem pagar aluguel. Agora a casa tem novos donos. Quando eu disse que tinha vendido para Maurício Santana, Roberto surtou completamente. Ele conhecia a história. Sabia que Maurício era o maior inimigo do seu Antônio. Você vendeu a casa do seu avô para aquele desgraçado. Você está louca? Patrícia entrou na ligação gritando. Isso é traição! Você traiu a memória dos nossos avós. Eu desliguei o telefone e fui até a mansão para assistir o show ao vivo. Quando cheguei, a cena era melhor que qualquer filme. Roberto estava na porta discutindo com Maurício, Sandra chorava no jardim e Patrícia filmava tudo com o celular ameaçando processar todo mundo. Maurício estava radiante, com um sorriso que não cabia no rosto. Senhor Roberto, Maurício disse com uma educação fingida. O senhor tem até às 6 da tarde para retirar seus pertences. A partir de amanhã, eu e minha esposa estaremos morando aqui. Roberto tentou partir para cima dele, mas os seguranças que Maurício trouxe o seguraram. Vocês não vão se safar dessa, ele gritava. Vamos processar todo mundo. Foi aí que eu saí do carro e caminhei até eles. A expressão de ódio puro no rosto de Roberto quando me viu foi a coisa mais satisfatória que já presenciei na vida. E eu ainda tinha uma última bomba para explodir. Vocês querem saber por que eu fiz isso? Eu disse, olhando nos olhos de cada um deles. Acham que foi só vingança? Acham que foi só maldade? Roberto estava vermelho de raiva. Sandra chorava de desespero. E Patrícia me olhava como se eu fosse um monstro. Vocês não entenderam nada. Peguei meu celular e mostrei para eles a tela da transferência bancária. 18 milhões de reais depositados na Fundação Antônio e Rosa Mendonça.
Esse dinheiro não foi para mim. Foi para 200 crianças que foram abandonadas pelos pais e estão sendo criadas pelos avós. 200 crianças que vão ter bolsa de estudo integral, que vão ter a mesma chance que eu tive. O silêncio foi absoluto. Até Maurício parou de sorrir. Vocês me abandonaram quando eu tinha 8 anos. Eu continuei, com a voz firme. Sumiram por 20 anos. Não apareceram quando Dona Rosa estava morrendo. Não apareceram quando seu Antônio estava sofrendo. Mas apareceram correndo quando farejaram dinheiro. Vocês não são minha família. Vocês são estranhos gananciosos. Sandra tentou me interromper. Filha, nós erramos. Mas... Eu levantei a mão. Não. Vocês tiveram 20 anos para pedir desculpas. 20 anos para aparecer. Mas só apareceram quando eu herdei 25 milhões. Isso não é amor, é oportunismo. Roberto estava destruído. Ele sabia que tinha perdido para sempre. Carolina, você não pode fazer isso conosco. Somos sua família de sangue. Eu olhei bem nos olhos dele. Família de sangue? Meus avós me ensinaram que família não é quem te abandona quando você precisa. Família é quem fica, quem cuida, quem ama incondicionalmente. Maurício se aproximou de mim. Menina, eu não sabia que você era neta do Antônio quando comprei a casa. Eu sorri. Eu sei, mas agora o senhor sabe. E espero que seja feliz aqui, porque essa casa merece ser habitada por alguém que a valorize, não por pessoas que só veem cifrões. Quando saí dali, eu não senti raiva. Não senti tristeza. Senti paz. 200 crianças iam ter uma vida melhor por causa da ganância dessas 3 pessoas. Meus avós me ensinaram que a melhor vingança é viver bem e fazer o bem. E foi exatamente isso que eu fiz. Transformei a dor em propósito, a traição em justiça e o abandono em amor por quem realmente precisa. Hoje, 2 anos depois, eu trabalho como diretora da fundação. Roberto, Sandra e Patrícia nunca mais me procuraram. E sabe de uma coisa? Eu nem sinto falta, porque família verdadeira não é quem compartilha seu sangue, é quem compartilha sua vida, seus sonhos e seus valores. E essa família eu já encontrei. São as 200 crianças que agora têm uma chance de futuro melhor.